sou Rafael Ferreira Silva. Eu sou professor de História, né, da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Tenho 33 anos, né? Nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e vim para cá, para São Paulo, em 2001, para fazer a faculdade, né? Eu passei na Faculdade de História. E de 2001 para cá, né, tive então uma trajetória de estudo, faculdade, mestrado e a entrada na Rede Municipal de Ensino, né? Mas para, né, ter vindo para cá, né, isso se justificou por conta do curso de História. E o curso de História, que meu pai, meus amigos sempre me contestavam, né, com relação à escolha, eu decidi fazer História com 14 anos, que é muito parecido com a história de vários professores de História e historiadores. Um professor de História na antiga oitava série, né, que sensibilizou, trabalhou com a turma de uma outra maneira, e foi aí que a gente descobriu e começou a ler leituras marxistas, né? A gente leu o Manifesto do Partido Comunista com 14 anos de idade. Eu não sei se eu agradeço ele por isso ou não, né? Mas, então, a partir disso, a gente começou uma turminha, eu, João, Antônio, né, e outras pessoas, mas somente esse trio a ter uma outra visão, né, do mundo social, etc. E aí, eu, enfim, queria fazer História e tal. Eu estava estudando na Escola Estadual Guimarães Júnior, em Ribeirão Preto, que era uma escola centenária. Primeiro grupo de Ribeirão Preto foi o Guimarães, ficava no centro da cidade. Só que anteriormente eu havia estudado numa escola municipal, né, do segundo ao terceiro, ao quinto ano, que era a CEMEI Virgílio Salata, que era uma escola, foi uma das primeiras escolas integrais do interior de São Paulo. Você ficava o dia inteiro, almoçava, ficava lá, tal. E o primeiro ano, né, eu tô retrocedendo, né, o primeiro ano eu fiz na Amélia de Santos Musa, né, que aí foi uma dessas professoras que a gente lembra, né, a Dona Wanda, né? A Dona Wanda era aquele estilo de professora mãezona, mas extremamente brava, extremamente... Caiu um pouco o estereótipo, né, de professora de primário, né? Mas, assim, foi um processo de alfabetização, foi tranquilo, tal. Depois teve a professora Leniara, que também marcou, tal, da segunda à quarta. Professora Neuza, né? Mas assim, marcando mesmo a memória afetiva, mesmo, sabe, dessa relação, né, de uma pessoa importante na sua vida. O que chamava, né, pré-escola, né? Eu nem sei se naquela época eu já estava consolidado o conceito de educação infantil, né? Mas na pré-escola eu estudei numa creche evangélica. Falando creche mesmo, porque era a forma como se via. A creche evangélica, e aí tinha a tia Valéria, né? E aí, bom, por que eu estou falando isso? Porque a minha trajetória é muito interessante, assim. Eu portanto, passo por uma pré-escola quase confessional, evangélica. Depois eu estudo numa escola pública estadual. Depois pública municipal, pública estadual. E aí eu, enfim, fui me construindo como um aluno, digamos, CDF, né, ao longo da vida. E aí eu consegui uma bolsa, né, razoável no Objetivo. Então o ensino médio todo eu fiz no Objetivo, né, no Colégio Objetivo. Mas por quê? Né, meu pai fez esforço, minha mãe e tal, e até a esposa dele também ajudou. Por conta que a gente estava investindo no vestibular, né, que eu saísse do terceiro ano e entrasse numa universidade, sem precisar fazer cursinho e tal.
Então, eu brinco, né, que eu sou fruto dos 3 sistemas, né, de ensino, né, particular, público municipal, público, né, estadual e também confessional, no caso evangélico. Só que assim, eu estudei numa creche evangélica, só que toda a minha família, por parte de mãe sobretudo, é católica papaócha, digamos assim, que a gente brinca, né. Então, e não deu outra, né? Então, paralelamente à minha vida escolar, eu fiz todos os ritos da Igreja Católica. Então, eu fiz primeira comunhão, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma e fui coroinha. Então, digamos, eu sou... E ao mesmo tempo, eu sou meio para essa história do PT, assim, né? Porque eu sou uma mistura, né? Então, da igreja, né? Com uma influência grande da Igreja Católica, como de princípios, de valores, na verdade, e do cristianismo, digamos assim. E com uma formação já marxista, né? De esquerda, tal, a partir da 8ª série. Né? Eu passo a ter uma visão muito crítica, né, sobre as desigualdades sociais, sobre assim, eu sempre sabia, óbvio, que eu era negro, minha família é negra, mas até então não havia desenvolvido um conceito, digamos, uma perspectiva de negritude, né, ainda não, até o 3º ano, né, do ensino médio, isso não havia sido construído. Mas então, com essas 2 bases, digamos, deu certo a aposta, né? Então eu passo na universidade, e aí por isso que eu brinquei que todo mundo desacreditava, né? Porque aí da escolha que eu tinha feito, mas era uma escolha realmente de coração, né? De princípio. Então eu coloquei tanto na Federal de Uberlândia, na Unesp de Franca, na Federal de Ouro Preto e na USP aqui, História. Daí passei nas 4 de uma vez. E aí o que aconteceu? Aqui na FUVEST, meu pai quase quis matar, né? Na FUVEST eu só não tive nota, né, para passar nota de corte só em medicina. Então eu conseguiria fazer direito, conseguiria fazer engenharia e tal. Não estava nem aí para isso. Então, ou seja, a ideia era mesmo... porque fazer história era ser professor, que isso é uma coisa que já vinha desde a adolescência. Então eu ajudava meus amigos, não cobrava nada, mas ao mesmo tempo eu estava estudando para o vestibular. Então isso eu fui pegando gosto. Então fazer história era ser historiador e ter essa capacidade de se relacionar com o documento, com o passado, com a história, e ser professor. A possibilidade, então, e a USP respondia isso. Você, então, tem lá o bacharelado e a licenciatura, então, que permite ser então, pesquisador e também professor. Bom, então, vim para São Paulo, então, em 2001, foi um parto, né, porque, imagina, eu sou filho único, né, por parte de mãe, e eu tenho meu irmão por parte de pai, né, que é a Domitila, e aí, mas a gente não teve muito contato, né, sabe, cresce de maneira bem separada. A gente veio ter contato mais intenso depois, né? Mas antes era contatos mesmo de pai divorciado que pega, né, a cada 15 dias e tal. Bom, então aqui em São Paulo eu fui fazendo uma trajetória, de certa forma, não linear, me formei em 4 anos, 5, né? Na verdade 5, né, que era o ideal, e mais uma licenciatura, né? Só que quando eu cheguei no 5º ano, foi em 2005, eu dei aula na antiga FEBEM, né, na unidade Tatuapé. E aí você dava aula dentro das celas, aquelas condições insalubres, um negócio horror. Pelo que falam, não mudou muito. Desativou o Tatuapé, né? O Tatuapé virou agora acho que um parque, sei lá, um condomínio. Mas o que aconteceu? Com isso, eu já, digamos, acelerei o meu namoro, a minha paquera com a educação. Eu estava com um projeto de pesquisa quase pronto, né, para pesquisar a Legião Negra. A Legião Negra foi um exército só composto por negros durante
a Revolução Constitucionalista de 32, pouca gente sabe da história. E aí a ideia era pesquisar esse exército, tal, como que foi feito, né? E estava pronto. Era para fazer com o professor Wilson Barbosa lá, né? Tentar, né, fazer com ele. E aí eu peguei, né? Já deixei de mão esse projeto e fui para a educação. Então, eu entrei no mestrado em educação em 2007 para pesquisar um programa que é um programa que formou poucos professores, né? Porque são muitos, na verdade, no Estado. 15% dos professores da rede pública estadual, né? Da rede pública estadual, de 2004 a 2006. Esse programa chama São Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Pasmem, esse programa terminou em 2006. Nós estamos em 2016. Faz 10 anos que o governo estadual não faz um programa de mínima larga escala sobre a Lei 10.639, 11.645, portanto, sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, para vocês verem, né, o nível desse descaso. E eu pesquisei esse programa. Eu pesquisei, então, formação continuada, quais foram as concepções, tudo. E por que eu estou contando, fazendo essa trajetória para vocês? Porque essa pesquisa e também toda a minha ação, né, eu fiz 3 iniciações científicas, né, na USP, uma com a Zilda Yokoi, outra com o professor Antônio Sérgio Guimarães, e sempre sobre essa temática, relações raciais, né, tal, cultura. E aí isso foi acentuado entre 2001. Em 2002, 2003, eu militei no Núcleo de Consciência Negra na USP. Então, essa militância, né, mas uma questão mesmo pessoal, de personalidade, interesses pessoais, e mais o envolvimento acadêmico, foi já me condicionando a pensar e se interessar por essas temáticas. Não, desde 2003, eu já trabalhava com formação de professores. Qual foi o primeiro programa de formação de professores que eu trabalhei? Educom.rádio, governo Marta. Eu fui formador do Educom, né? Tanto que eu até conheci o Carlos na época, mas ele atuava em outra região como professor, né? Então, o núcleo de comunicação e educação da ECA, então ele contratou graduandos e graduados, mestres, mestrandos, doutores, para, né, realizarem um treinamento e irem, geralmente aos sábados, o dia inteiro, a gente trabalhar a questão da metodologia da educomunicação, né? Então, a gente trabalha os principais conceitos, todas essas questões. Então, eu trabalhei paralelamente, então eu vim trabalhando Educom.rádio, eu fui monitor da Rosângela Malaquias, um programa aqui da rede, em 2006, chamava Negras Imagens, inclusive vocês tinham até algumas cópias deles. Quando eu cheguei, a Lília me passou, a gente distribuiu. Depois, Mídias da Educação, que é um programa do governo federal, Geração Cidadã. Então, a minha trajetória desde 2003 foi vindo trabalhando com mídia, né, comunicação e relações étnico-raciais, né? E, do ponto de vista... Até pensei em estudar o Educom, né, quando eu estava definindo o objeto de mestrado, e vim, então, nessas duas interfaces, né, comunicação e relações étnico-raciais. Bom, ao terminar o mestrado, foi impressionante. Antes de terminar o mestrado, eu tinha bolsa FAPESP. Só que aí eu tinha feito, né, obviamente, um compromisso verbal e ético com a minha orientadora de que eu não alargaria a bolsa, porque isso não é legal, né? Quando você tem bolsa FAPESP, CNPq ou CAPES. E aí eu prestei o concurso da prefeitura e passei a primeira vez. Só que eu não podia deixar. Aí o que aconteceu? Passou minha vez, tudo, tal. Depois que eu descobri que eu podia entrar com recurso, tal, mas enfim, foi. Mas logo em seguida, após 2 anos, abriu de novo. E eu prestei. E aí foi cravado, assim. Eu defendi maio de 2010
A prefeitura me chamou em 2 de junho de 2010. Aí eu entrei, né? A minha primeira escola foi... E aí, foi impressionante, essa história é muito interessante. Eu não tinha olhado nada da escola, a galera toda tinha olhado, sei o quê. Aí eu cheguei lá em Coronel 2, Avenida Eugênio. E aí, com a escola e tal? Eu tinha olhado mais ou menos. Falei, olha, gostei dessa aqui, eu acho legal começar na rede dessa daqui. Essa daí é a MF Paulo Freire, professor Paulo Freire. Falei, pô, tá lá. Só que o que acontece? Aí tava lá escrito Vila Andrade. Vila Andrade. E aí, quando eu fui conhecer a escola pela primeira vez, aí eu cheguei, tá Giovanni Gronchi, etc. Ó, é por ali, o senhor pega, o senhor desce pra cá, o senhor desce pra lá, blá, blá, blá. Resumindo, a BF Paulo Freire é uma das escolas que estão dentro de Paraisópolis. E é interessante que lá a Iconai não nos fala dessa forma. Eu acho que não tem problema nenhum. Inclusive, foi uma das melhores escolas que eu dei aula e que eu já fui respeitado, inclusive. Foi as melhores escolas que eu fui respeitado, foi dentro da UFBEM e foi lá em Paraisópolis. Só que o que acontece? Por que eu pedi remoção no primeiro ano? Então, eu fiquei de junho a dezembro. Porque eu uso o transporte público. E transporte público em Paraisópolis é um Deus nos acuda. Aquilo é assim, ainda mais horário de pico, são minivans, né? As ruas, aí todo mundo passa no meio, aquela coisa toda. Então, mas tirando isso, tanto que eu tenho grandes amigos lá, né? O Pedro, a Patrícia, né? A própria diretora, a Luciene, então, a Luciana, a coordenadora pedagógica. Então, eu saí mesmo por uma questão mesmo geográfica. E é engraçado que o primeiro ano, quando eu entrei, falaram, você vai pedir remoção? Você não vai conseguir, cara, tadinho, você acabou de entrar, estágio probatório. Para onde você quer? Butantã. Butantã. Pra cá. Resumindo, eu entrei na remoção, foi a terceira escola que eu consegui, que foi o Eda Terezinha, no quilômetro 19, na altura 19 da Raposo, e que ficava 30 minutos da minha casa. Era só pegar o ônibus, né? E parava em frente à escola. Então é isso, né? Nessa lição eu falo, né? Que a gente tem que seguir também a sua intuição e o que você acredita e as suas necessidades, né? Da sua vida. Fui para o Eda Terezinha. No Eda Terezinha, eu cheguei lá, em janeiro e tal. Poxa, também grandes amigos que eu tenho lá, né? Enfim, o Roseli, o Berval, o Bom, enfim, não vou citar muitos para não fazer injustiça. Mas, e a diretora também, né? A Sarai. E aí lá eu fui aprendendo e tal. O que aconteceu? Nesse processo, a gente ressurgiu a rádio, que estava parada, então voltou a usar o Educom.rádio, dei essa assessoria. Aí a gente formou a Mariana, professora de Educação Física, que continuou tocando, né, a rádio. E tinha uma vaga de CP. Uma vaga que a Sarai estava reivindicando que a Adri autorizasse, porque não saberia quando seria ocupada. E aí eu assumi a vaga de CP. Então, ou seja, numa situação que eu não conseguiria a remoção, consegui para uma escola maravilhosa, assumi como CP em agosto. E por que assumir? Porque na prefeitura, inclusive esses foram os motivos pelos quais também escolhi a educação, a prefeitura de São Paulo é uma das poucas em que você pode assumir cargo de gestão com licenciatura, né, com pedagogia, ou com mestrado ou doutorado em educação. Como eu tinha mestrado em educação, eu estava apto. Então, eu fiquei CP, coordenador pedagógico, de 2011 a 2012. Bom, foi super bacana, desenvolveu coisas super legais. E uma das coisas que a gente fez foi um plano escolar de ensino-aprendizagem. Que mais tarde, hoje, né, até a Roseli comenta, era muito parecido com o SGP. No sentido em que era isso, era uma fotografia, né, um mapeamento do percurso formativo de ensino-aprendizagem do aluno, né? Só que ele era analógico, né? Então a gente fazia no braço mesmo, no diário. Então, assim, fizemos várias coisas interessantes, né? Bom,
Em junho de 2012, a prefeitura finalmente chama, né, os CPs que passaram, e aí uma coisa que ninguém sabia, como eu havia assumido o cargo como designado, o meu cargo lá, ele já havia sido disponibilizado. Então, quando veio a Tati, que inclusive já somos amigos, tal, gente boa nisso, ela, qualquer pessoa viria, né? Então veio ela chegou na escola e aí eu tive que ir compulsoriamente escolher vaga. Aí foi quando eu fui para MF Solano Trindade. Todo mundo acha que é coincidência, né? Eu estar nesse cargo, MF chama eu Solano Trindade. Mas foi dessa forma. Aí no Solano eu fui com vaga precária, depois acabei efetivando, né? Deu tudo certo. E aí, em 26 de dezembro de 2012, veio o convite para o desafio simples e tranquilo de assumir aqui o Núcleo de Educação Étnico-Racial. Foi mais ou menos essa história. Foi um convite da Katsune, que foi aqui a primeira diretora de DOT dessa gestão, né? Mas até então ela já tinha assuntado uns 4 ou 5, porque é difícil, né, arranjar alguém que aceite. Eu cheguei aqui 19 de fevereiro. Então, estou daqui desde 19 de fevereiro de 2013, né? Então, até agora, né, 20 de julho, né, de 2016. E nesse sentido, a gente tinha 2 desafios. Primeiro era que eu tinha passado no segundo cargo, né? Então, estava para assumir, que era no Brasil-Japão, né, na MF Brasil-Japão. E aí precisava da autorização do então secretário César Calegari para trazer os 2 cargos. Tem que ter autorização expressa. Então, estava indefinido. Por fim, né, então ele autorizou, então eu pude, né, então praticamente me dedicar quase que exclusivamente aqui na ICME, né, por conta que os 2 cargos vieram para cá. Foi assim, ver professores que tivessem formação na área específica, que iam trabalhar, formação acadêmica, engajamento pessoal e compromisso político, né? Acho que são 3 desses fatores. E algumas pessoas eu conhecia através de outras eu não conhecia. E aí a gente formou essa primeira parte da equipe, que foi a partir das áreas estruturadas. Então tinha só afro, então a gente estrutura indígena e imigrantes. E aí a gente então forma a equipe em julho, com a Fernanda na área indígena e a Adriana, a Cris e a Sueli na área afro, né? E a Cris na área de imigrantes, né? Essa foi a configuração. Das 4, mais um coordenador, que era eu, e 2 técnicos administrativos. A partir disso, a gente começa a desenvolver o trabalho. Bom, basicamente, a gente começa a pensar ações tanto no campo de formação, currículo e gestão pedagógica. Nós construímos, né, um edital de credenciamento de formadores, né, que então eram especialistas, mestres e doutores nessas 3 áreas, afro, indígena e imigrantes. Então, o núcleo passa a ser estruturado nessas 3 áreas. Além disso, a gente passa a fazer a contratação de uma assessora, né, que é a Eliane Costa Santos, de etnomatemática, que também começa a desenvolver esse trabalho na rede, né, de etnomatemática. Em 2014, nós conseguimos a primeira expansão da equipe, pelo volume, né, de dinheiro, de trabalho, né, que estava ocorrendo, que é a Adriana. A Adriana chega, né, para cuidar também da questão indígena e imigrante. Bom, nós passamos então a construir cursos de introdução, cursos específicos,
a entrada desses formadores nos horários coletivos e, portanto, essa expansão pelo território, o que a gente chamou, então, dessa capilaridade formativa, que era muito importante, né? Nós conseguimos atingir já um público muito, né, já interessante, e que a gente foi tateando no sentido de oferecer cursos optativos, mas também criar estratégias do que a gente estava chamando de mobilização. Então, em 2013, em novembro de 2013, surge o primeiro Novembro Negro, né, nos céus. Então, esse nome ele já existia, Novembro Negro, né, usado em outros governos, mas essa concepção de fazer nos céus, ter curso, ter shows, a gente estava, então, inaugurando em 2013. Né? Então, nós criamos em caráter piloto, e em 2014 é aí que a gente estrutura as 3 mostras: Agosto Indígena, Novembro Negro e Dezembro Imigrante. Então, essas 3 mostras nós havíamos considerado como mostras de mobilização formativa ou provocação. A ideia, então, é que tivesse ações contínuas ao longo do ano, cursos, formações nos horários coletivos, e que, agosto, você tinha um ápice, né, da questão indígena, novembro, da questão negra, e dezembro, da questão imigrante. Rapidamente, de onde a gente tira esses meses, né? A gente consultou os movimentos sociais. E aí vimos que o 19 de abril, ele é uma data, infelizmente, muito folclórica, né? E que reforça muitos estereótipos, né, da população indígena, perdão, dos povos indígenas. E aí a gente viu que o 9 de agosto era mais representativo. 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então foi daí que tirou o agosto indígena. O novembro, o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E o Dezembro Imigrante, a primeira semana é uma semana mundial, inclusive de reivindicação, de luta pelos direitos humanos. E, sobretudo, no primeiro domingo de dezembro, foi eleito como a Marcha dos Imigrantes. O ano passado foi a 9ª. Então, a rede estranhou um pouco, né? Dezembro Imigrante, terminando o ano, mas, na verdade, agora já se acostumou, porque, na verdade, a ideia era mesmo fazer uma articulação em que o ativista, o militante, pudesse ser esse educador social. Então, essas 3 mostras, elas dialogam muito com o conceito de pedagogia social, de educação social, né? Como o Roberto da Silva, lá da FEUSP, desenvolve. Então, a gente pensou nessas 3 mostras nesse sentido. Em 2014, nós tivemos o primeiro Congresso Municipal de Educação para as Ações Étnico-Raciais. Mesma lógica. Um congresso na lógica acadêmica de ser um espaço que o professor da rede, os profissionais, possam ter para apresentar seu banner, seus trabalhos, suas práticas e trocar experiências. Tá? Então é voltado para os professores. E em 2015, nós fizemos novamente o agosto, novembro, dezembro. Então, o 2º agosto indígena, o 2º dezembro imigrante e o 3º novembro negro. Em 2015, o que acontece? Com uma grande, né, parceria, na verdade, a gente assessorando, trabalhando de maneira transversal com o ensino fundamental e médio, com a sala de leitura, com a educação infantil, com a EJA, nas ondas do rádio, a gente foi desenvolvendo e trabalhando a perspectiva da educação intercultural e, sobretudo, a descolonização do currículo. Foi aí nessa articulação que nós fomos trabalhando. Com a sala de leitura, especialmente, desde 2014, então foi 14 e 15, e esse ano, na 3ª edição, a gente desenvolveu o projeto, né, de leitura, política de leitura, chamada Leituraço, né?
digamos, a razão social entre 3 textos e contextos, mas o nome fantasia ficou Leituraço e, de fato, pegou e foi realmente um grande trabalho, né, em que você tem não só a compra de acervo, né, como teve, sobre a literatura africana afro-brasileira, como também 2 semanas de leitura simultânea em todas as escolas, né, de um conto, né, de uma poesia, de um romance, trecho, né, de um romance sobre a literatura africana afro-brasileira. E o que muda de 2014 para 2015 é o incremento, né, o acréscimo, além da literatura africana afro-brasileira, a literatura indígena e latino-americana, né? Então, acho que esse ano mantém, né, essas mesmas literaturas e minto, e também teve o ano passado a literatura, uma discussão em torno desse conceito, a marginal periférica também, né, que entra também no acervo. Então, o leituraço digamos, a gente considera, as outras versões também, mas o leituraço a gente considera como, digamos, um grande ícone do que vem a ser descolonizar o currículo, né? Quer dizer, em nenhum momento está se negando a literatura europeia, está se negando os contos de fada, mas pelo contrário, está mostrando, né, outras formas de encarar a princesa, o sapo, o príncipe, os sentimentos humanos, trabalharam sobre outras formas, né? O amor, a inveja, os ciúmes, né? E trabalharam sobre outras óticas, né? Na ótica africana, na ótica oriental, na ótica indígena. Então, acho que é um projeto que representa mesmo, né, essa descolonização e como que a gente trabalhou esses conceitos. E de uma maneira ampla, a gente fez, além da descolonização, um outro conceito fundamental em todos os cursos, trabalhar a perspectiva de que a implementação da Lei 10.639, 11.645, ela diz respeito também a prevenir e combater o preconceito, a discriminação, o racismo e a xenofobia, né? Então, a aversão ao estrangeiro. Então, esse princípio era, acho que fundamental, e que foi guiando, né? Dentro, né, logicamente, de um guarda-chuva maior, que é o que nós chamamos de ERER, né? A gente fala ERER para tudo que é lado, né? ERER é uma sigla, né? Então, de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, esse conceito maior que unifica, né, todas essas ações. Esse ano, o que nós vamos entregar, então, para a SME, para a população, né, de São Paulo? Então, o fechamento de um calendário, né, em que você tem, no ano ímpar, as mostras, agosto indígena, novembro negro, dezembro migrante, portanto, trabalhando as especificidades, e no ano par, o congresso, né, que ele já foi feito para ser bienal, teve 2014, teve esse ano, e a jornada. O que vai ser essa jornada agora prevista para agosto e setembro, né? Essa jornada, ela vai ser um momento em que, se as 3 no ano ímpar são estudadas vividas de maneira separada, no ano par, elas vão ser vividas de maneira juntas. Então, por exemplo, tem uma mesa que vai falar sobre educação e gestão democrática. A ideia é convidar um ativista negro, indígena e imigrante para falar sobre esse assunto. E ver, né, e fazer esse diálogo, essa conversa sobre essas 3 perspectivas. E, portanto, também dá uma identidade, né? As 3 áreas do núcleo, né? Elas não são estanques, não são separadas, elas convergem, né? Inclusive a equipe trabalha muito junto, né, em todos os momentos. Então, basicamente, foi um pouco essas estratégias que nós fomos construindo. Nesse período, no caso, a Fernanda teve, por questões de bolsa, né, que ganhou, teve que sair, aí o Daniel, né, que atualmente está na equipe,
o Daniel, e a Suelen também, por questões particulares, né, e outras questões, teve também que retornar para a escola, e aí veio a Elaine. Então, mais ou menos essa equipe até hoje aqui do núcleo. E aí nós temos, como falei, a Fernando e a Márcia, Fernando e a Márcia, né, como técnicos administrativos. Bom, então essa grande equipe de 8 pessoas, a gente, enfim, foi fazendo várias estratégias para poder expandir o trabalho. E, que é importante, em 2015, nós acabamos de concluímos, a contratação dos arte educadores. Então tinha os formadores, tinha a assessora, e aí os arte educadores, eles chegam para reforçar esse trabalho. Então, o que são esses arte educadores? São profissionais com ensino médio em curso, esse era o pré-requisito, e em 10 linguagens artísticas. Capoeira, hip hop, cultura popular, música, dança, teatro, artes plásticas, artesanato. Eu sempre acabo, né, esquecendo as 10 em sequência, mas são essas linguagens porque para a gente, e o Congresso foi a coroação desse raciocínio. O que a gente sempre tinha a noção? Para que eu possa entender a cultura do outro e respeitar a cultura do outro, era preciso unir corpo e mente. Então, no Congresso, por exemplo, a gente teve um momento das comunicações orais, em que as pessoas apresentaram suas práticas, suas vivências, e teve um momento que elas vivenciaram, né, práticas culturais, conceitos, e, digamos, puderam ter o momento de descolonizar os seus corpos e as suas mentes, que foram as oficinas, né? E aí a oficina de teatro, de dança, mostrou exatamente, né, como a gente pode aprender com o corpo, se expressar com o corpo e viver com o corpo, né? Então, essa articulação entre corpo e mente, entre teoria e prática, com os formadores de arte educadores, a gente foi capaz, né, de atingir isso até agora. Paralelamente, nós desenvolvemos em parceria, fizemos uma assessoria, né, temática com a COCEL, Coordenadoria de CELS de Educação Integral, dentro da linha Jogos, Brincadeiras e Brinquedos. Nós fizemos então a implementação da mancala, que é de origem africana, o jogo da onça, que é de origem indígena, americana, e o gol, que é de origem oriental, chinesa. Então, são todos jogos de tabuleiro que se juntam ao xadrez, que já devia ter uns 20 anos já na rede, tá? Então, você tem 4 jogos de tabuleiro que vão possibilitar professores e estudantes outras perspectivas de desenvolver a lógica, a matemática, o raciocínio, né, sobre outras perspectivas culturais. Basicamente, isso é um princípio da arte da matemática. Nós fizemos, acho que, um trabalho muito importante, né, para a rede, no sentido em que a gente possibilitou em que as pessoas que virão, né, possam ter uma estrutura já mais consolidada para desenvolver então, a educação para as relações étnico-raciais. E a gente acredita que, em termos de finalização para esse ano, nós temos então a realização da jornada, obviamente a realização de relatórios conclusivos, né, de uma série de questões, né, para poder fechar e para poder desenvolver e amarrar, né, o trabalho. Acredito que nós fizemos uma solicitação de um DA, que é um detalhamento de ação, para que então esse
programa de educação para as relações étnico-raciais esteja presente na peça orçamentária, mas, digamos, um sonho, né, um desejo seria que pudesse ser feito mesmo uma dotação orçamentária para que você pudesse estruturar melhor, né, o desenvolvimento, mas, obviamente, faço questão de registrar que todo o apoio, né, até agora a gente teve todo o apoio para desenvolver as ações, né? E obviamente sempre tem problemas operacionais, mas esse apoio institucional foi dado, tanto que nós estamos aí com 33 mil vagas geradas, né, desde 2013, né? Então a gente fica batendo a meta, né, 58, então em 137%, né, dessa meta concluída. E então a gente teve as mostras e as ações, né? E, bom, a memória sempre nos trai, né? E algo que a gente, dentro desse fechamento, que a gente fica muito feliz, né, mesmo com o resultado, é que agora em agosto nós estamos terminando as últimas turmas do curso Gestão Pedagógica e Educação para as Relações Étnico-Raciais. Resumidamente, o que foi esse curso? Foi um curso para todos os diretores e supervisores e coordenadores pedagógicos de todas as 1.500 unidades da rede direta, formação mesmo, né, hercúlea, em que esses formadores e arte educadores contratados foram a campo para ministrar, então, para todas as DREs, para todas essas 1.500 escolas da rede direta, um curso de 24 horas. 6 encontros de 4 horas, em que o primeiro encontro era introdutório, o segundo falava sobre a questão afro, o terceiro indígena, o quarto imigrante, o quinto era da escola, em que o CP, o diretor, tinha que fazer a GEF sobre a temática, e o sexto era o encerramento. Então, um curso de 4 horas, 24 horas, mas o que aconteceu? Ele, digamos, foi a trinca desse triângulo, né? Digamos assim, o fechamento desse triângulo, né? Digamos que ele estava aberto ainda e ele fechou. Porque quando o curso começa a sair na rua, os agendamentos eles estavam altos, mas dessa forma, com o curso, eles começam a ganhar uma escala exponencial, porque aquele CP, que muitas vezes tinha dificuldade, né, de implementar essa temática junto aos professores ou até com relação ao seu diretor, ganha força e legitimidade para agendar e para tocar. Aquele CP, o diretor que nunca havia pensado a importância disso, apesar de ser lei, ele fala, mas não é que é importante mesmo essa questão de combater o racismo, a discriminação? E aí ele começa a desenvolver. Lógico, nada mil maravilhas. De cada 10 gestores, logicamente eu estou falando no olhômetro, mas a gente percebeu que 7 gestores, recepção foi ótima ao curso, aprendeu, vai tocar o seu trabalho de acordo com a sua visão, com o seu PPP, com o seu PEA. E aí, obviamente, a sociedade ela é plural, né? Para o bem e para o mal. Então, tem 3, 2 que a gente viu que realmente apresentou uma resistência que a gente brincou de político ideológico ou um político racista, né? Teve comportamentos, né, que se fala, mas qual a evidência? Supervisor, que cuida do cumprimento da legislação, se recusar a participar do curso, que falou que não tinha nada a ver com ele, né, o assunto. Então, ou seja, mas foi interessante porque o curso, ele foi coroando todos aqueles cursos optativos que os professores foram fazendo, aí tem um curso por convocação no horário de trabalho, certo? Convocação no horário de trabalho para todos os gestores, e que, portanto, tanto com relação àqueles que tiveram uma boa recepção, quanto àqueles que tiveram uma resistência, a gente concluiu que o curso gerou um fato político, né? Porque as pessoas que se colocaram contra tiveram que estão, portanto, que sair do armário, e aqueles que sempre tiveram uma luta antirracista
se sentiram mais fortes para continuar a sua caminhada e construir uma educação mais igualitária, né, que as crianças possam se sentir num ambiente mais saudável, mais igual, né? Então, acho que o curso ele foi realmente uma cereja especial, né, nesse bolo. Então, acho que agora é fechar todos esses trabalhos, essas conclusões. A gente está agora para lançar a plataforma. Fizemos o lançamento no Congresso, mas agora para colocar em funcionamento uma plataforma chamada Espaço Erer. Essa plataforma ela vai ser muito parecida com o Facebook. As pessoas vão poder ter perfil e vão poder trocar fotos, vídeos sobre a temática. Então, você viu um projeto interessante na Zona Leste, você pode entrar em contato direto com o diretor e trocar ideias sobre esse processo. Então, é uma plataforma que se coloca como uma rede de educação para as relações étnico-raciais. Quem vai poder participar dela? Todos os profissionais, de pátio, secretaria, todo mundo vai poder ter um perfil, tá? E aluno. O aluno também vai poder interagir com seus professores, entre si, etc, tá? Logicamente que o fórum e as mensagens, elas vão ter moderação, né? Por conta Ela vai ter o mecanismo igual ao Facebook de autodenúncia. Então, se tiver alguém, né, fazendo qualquer tipo de conteúdo inapropriado, o próprio usuário pode denunciar, mas também as equipes daqui do núcleo e o GTP vão poder também fazer a mediação dessas mensagens. E acho que, para terminar essa questão do trabalho, tudo isso, acho que foi possível, tudo isso foi possível por conta que desde junho de 2013, uma vez por mês, toda terça-feira, toda primeira terça do mês, se reúne o grupo de trabalho permanente de educação para as relações étnico-raciais. Essas pessoas que hoje a gente, obviamente, já se tornou amigos, são pessoas que fazem parte hoje, né, de DIPED, de DICEL, supervisores e de alguns CELs. Elas compõem esse grupo e elas que fazem toda a articulação com o território. Então, por exemplo, agora nós estamos fazendo a jornada, as mostras. Quem vai e faz a busca pelo local, pela data, quem vai acompanhar o curso, quem vai acompanhar a lista, são essas pessoas. Por isso que os nossos cursos, eles acabam tendo um nível muito pequeno de choque com outras atividades. Óbvio que eventualmente acaba chocando, mas por que não choca muito? Porque a DIPED, quando ela dá aquela data, sei lá, vai, de Campo Limpo, no Céu Casabranca, ela sabe exatamente que na terça vai ser do étnico, porque na quarta, por exemplo, é educação integral. Então não tem como chocar, não tem como dar overbook, né, de atividades. Isso parece besteira, mas isso foi uma tecnologia pedagógica importante, que a gente foi desenvolvendo com o GTP. Então, o GTP a gente sempre agradece, né, a todas essas pessoas, né, das 13 DREs, porque garante essa então, atuação em todo o território e que foram fundamentais, né, nesse processo até agora. Eu acho que, para mim, eu tenho um sonho muito simples, que parece clichê, mas é tranquilidade, sabe? Porque diante, né, do que o mundo, diante de como anda o mundo, né, de como as coisas andam e tal, acho que o meu sonho é que realmente nós, né, nós, todo mundo, né, ser humano, e eu me incluo nisso, é ter a tranquilidade para poder ser feliz, portanto, cada um construir sua felicidade. Casar, não casar, ter carro, não ter carro, né, viajar, não viajar, mas cada um possa ter, então, essa liberdade de ser feliz, né? Porque o que a gente vê tanto do ponto de vista capitalista quanto autoritário e fascista,
é uma imposição, né, do que é ser feliz, do que é amar, né, do que é ser, do que é ter amizade, né, e do que é ter dinheiro, né, do que é ter recursos financeiros. Então, acho que para mim a liberdade e a tranquilidade de ser o que as pessoas querem ser, eu acho que é fundamental. E se tivesse minimamente isso, olha, no mínimo, problemas como racismo, homofobia, entendeu? Preconceito social, isso já estaria resolvido, né? Assédio moral, assédio sexual, então acho que o respeito à liberdade humana e a tranquilidade, né, de ser o que você bem querer é uma coisa fundamental. E em termos de trabalho, eu acho que o meu sonho, e acho que talvez até da equipe, é que as escolas, a gente brinca, cada vez precise menos da gente, né? Na verdade, do núcleo de educação ético-racial, porque na verdade a gente é um indutor, né? Então, a gente sonha que, na verdade, cada vez mais escolas e unidades desenvolvam mesmo projetos, né, que respeitem outras culturas, respeitem todas as culturas, que possa ter um mesmo nível de afeto, né, com uma criança oriental, negra, branca, indígena, e que os bebês possam ser tratados da mesma forma, né, crianças, jovens, adultos, enfim, acho que para a gente é fundamental. E sem dúvida, né, que a gente construa cada vez mais um nível de qualidade social da educação, né, urgente, rápido, né, eu sempre brinco que os excluídos têm pressa, né, para que a gente possa ter bom assim, níveis satisfatórios de ensino-aprendizagem, de letramento, né? Não só na questão de diferença e diversidade, mas acho que a qualidade social da educação como um todo, acho que isso é um sonho, né? Porque isso, se for para todos, é uma tremenda forma de fato, possibilitar o estado de bem-estar social e a cidadania a todos. Né? E aí, portanto, você pode falar em condições de oportunidade, né? Que as pessoas possam desfrutar. Então, acho que esse é o nosso sonho, de uma cidadania plena.